Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver as últimas informações sobre a chegada do Hernan Crespo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar como é que vão funcionar os primeiros dias da era Hernan Crespo. A partir da próxima segunda-feira, o Crespo já é esperado em São Paulo, mais especificamente no CT da Barra Funda, onde o São Paulo costuma dar seu expediente. A ideia é que o Crespo seja apresentado a todos os dados de atletas que o São Paulo tem em mãos, até para que seja feito um planejamento. Crespo, você quer contratar quais jogadores? Qual você acha que são as necessidades e carências? Essa avaliação pretende ser feita antes do início dos treinos, para que o São Paulo possa desligar e negociar atletas que não fazem parte dos planos do argentino e para que o São Paulo tenha alguns dias para buscar reforços antes de 10 de julho, quando a janela reabre no futebol nacional. É certo que o São Paulo vai ao mercado em busca de pelo menos 2 ou 3 contratações. A única contratação já feita de Juan de Neno agrada ao Crespo enquanto técnico do Al-Dail do Catar. Crespo tentou a contratação do jogador que na época atuava no futebol mexicano, não houve acordo exatamente porque o clube mexicano não quis negociá-lo Pumas. Então esse não é um problema. E aí é bom lembrar que na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo, um dia antes do anúncio dele, o São Paulo anunciou a contratação do Bruno Rodrigues, que era um jogador na época da Tombense. O Crespo, por não ter indicado esse atleta, não fez muita questão de utilizar o Bruno Rodrigues. No final das contas, ele esteve em campo em apenas 7 partidas, não foi aproveitado e acabou se mudando por empréstimo para um clube de Portugal, o Famalicão. Foi muito bem por lá, voltou para o Brasil para jogar no Cruzeiro, onde também foi bem até ser comprado no Palmeiras. Acabou que ele não conseguiu jogar por conta de 2 cirurgias diferentes. Eu vou falar de Biel. Biel, meio atacante, está no Sporting, jogador que tem algumas partidas e outras nem tão assim boas e é um jogador que não tem assim uma constância no time. O Sporting avalia, claro, evidentemente, uma negociação com o jogador. Diante disso, 4 clubes do Brasil já mandaram ofertas oficiais. São eles: o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco. Mandaram ofertas oficiais pelo Biel, ofertas por empréstimo com opção de compra. Obviamente, o Sporting tem uma preferência por uma negociação, por uma venda, né, direta, uma venda definitiva ali do atleta. Então, as análises estão sendo feitas dessas ofertas que foram feitas, o prós e contras, projeto esportivo, aquela coisa toda, melhor opção de compra para o clube. Então tudo isso está sendo analisado e não há uma resposta nem para Corinthians, nem para São Paulo, nem para Atlético Mineiro e nem para o Vasco, né? Não dá para dizer aqui para vocês, esse time está na frente, esse time já está negociando, aqui já está fechando salário, porque é algo que o Sporting ainda não deu o start e obviamente junto com o staff do jogador para ver qual seria o melhor destino na próxima janela. Fato é que clubes brasileiros estão atrás do meia atacante, né, um meio campista, né, o Biel, jogador que surgiu muito bem no futebol brasileiro, jovem, foi embora e agora está no Sporting de Portugal, que é o atual campeão português. Será que eu estava no jogo lá da seleção brasileira, nós nos encontramos lá e tal, com o Crespo. E será que ele já estava ali conversando com alguém? Eu acho que ele estava fazendo lá o quê? Torcendo pro Paraguai. Eu não sei, eu também não entendi, cara. O que ele foi fazer no jogo da seleção brasileira com o Paraguai? Ele já acertou tudo aquele dia, eu acho. Pode ser. Que aquele dia ele fez a reunião. Mas eu acho que é uma boa pro São Paulo, sabe? Pela realidade financeira até do clube. E atrás de quem? Se o Zubeldia não deu no certo... Brasil tem treinadores. Não, tudo bem, mas o Crespo foi um cara que foi campeão com o time, a torcida gosta dele, ele queria muito voltar ao São Paulo. Quanto vai custar um treinador desse? $1 milhão e pouco por mês. Nossa, é caro, né? Paga bem mesmo um bom brasileiro aí. Bom, tudo bem. Oswaldo Pascoal, você vive colocando grilos na minha cabeça. Qual foi agora? E ontem vi um corte do Oswaldo Pascoal dizendo que o Crespo é pior que o Zubeldia como treinador. Eu fiquei horas e horas pensando nisso e que eu tô quase concordando com você. Qual é o treinador disponível melhor que o Zubeldia no mercado? Então isso não tem esse... Não, Carille é melhor Então, que o mas Zubeldia? qual é melhor, o Crespo ou o Zubeldia?
são diferentes. São diferentes, eu posso te dar o meu pitaco. Vai. Eu acho muito parecidos. É que um é mais sanguíneo, vamos dizer assim, no caso do Beldia. Não, Tem- treinador Tarará. de campo e Eu bola. acho parecido. Eu acho bem parecido. Parecido, você acha? Não acho do ponto... tá saindo o Zubeldia, vai chegar um cara aí que vai revolucionar. A outra questão acho- que o Arnaldo coloca, ela é diferente, né? Bom, olhando para o mercado e tal. É, sim. Né? Não, mas Ok. assim, se você tivesse Mas de escolher, tá lá, qualidade. tá na sua frente o Zubeldia e o Crespo, pra mim, Eu sinceramente, tenho dúvida, sabia? tanto faz. Acho que são bem parecidos. Os números são parecidos, de um e de outro. É, que... Com Circunstâncias diferentes. Com detalhe, né? Tem uma coisa que é estranha do caso do Crespo, que é o que vai assumir. O time que ele mais dirigiu foi São Paulo, na vida inteira. Então. Toda a carreira dele. Esse eu acho que é um dado importante. A favor Eu do falei- Zubeldia, Sim. né? É aquilo, Massini, eu acho que talvez o que estivesse acontecendo com o Zubeldia era um pouco um certo... A imagem é da murro em ponta de faca, né? Então, a coisa, pela divisão da torcida, pela questão do ambiente e tudo mais, até um ponto que ele mesmo chegou e falou, isso aqui eu nunca vi, São Paulo e Vasco. Mas, por isso que a gente sempre fala, uma coisa a convicção ou a constatação que é hora de trocar o treinador. Essa é uma situação que eu acho que o São Paulo talvez não tivesse, se o Zubeldia não tivesse tomado a frente dessa ideia. E a segunda, para qualquer troca, é quem? Tem alguém melhor? Por exemplo, na troca do Rogério pelo Dorival, sim, para aquele momento... Aí que tá, boa pergunta. Quem é mais treinador para vocês, Rogério Ceni ou Dorival Júnior? Cara, depende, né? Então, mas Menzi. Mas Esse eu eu acho o dependo. Dorival ainda, mas olha... em termos de repertório, treinamento, talvez... Não, Mas, nesse caso não, tô falando geral. então... Se você pegar um aspecto, esse que você citou, para mim o Rogério é melhor. Mas se você pegar o cômputo todo, Então, eu acho que Dorival aí... é mais entendeu? vitorioso. Eu acho. sim. Mas também Claro, tem o 200 cara é anos a mais. Tem muito mais tempo Então, de carreira. mas não. aí que tá. Hoje o Bahia não contrataria... Hoje não. No início do projeto... O Dorival. Grupo City, ele não contrataria o Dorival. Contrataria o Rogério, porque Isso. ele tá pensando... Em Agora, assim, ascensão. o depende sempre tem que estar no... Claro. Qual que era o momento do São Paulo? Acho que o depende também influencia pela opção ao Crespo. Para dar um... Ele chega sem um desgaste Só- gigante que o Zubeldia... Só para dar um exemplo sobre isso que depende muito, vamos supor que o Diniz estivesse no mercado. Ele seria um nome para o São Paulo para esse Não. momento? Não. Não. Mas você vai dizer que o Diniz é um técnico ruim? Não, o cara foi campeão da Não, Libertadores é outro ruim. dia. A minha... É o momento. O que o Pascoalzinho me fez pensar era na capacidade de ambos. Isso, né? exatamente. Por isso que Aí circunstâncias mas estão desculpa, eu aí. interrompi o Arnaldo. Né? Não, eu acho que essa é uma boa. Eu acho que vocês estão tocando uma discussão boa, porque o Zubeldia era visto por muitos, inclusive muitos são paulinos, como o grande problema do time, Não, que a como um troca de técnico fraco, treinador. um técnico ruim. Exato. Técnico ruim, Que a- evidentemente que a- ele que a- não é. Que a Né? troca vai transformar o... O técnico ruim que fica 15 jogos invictos na Libertadores. É um técnico a tal ruim. frase, troca por qualquer um que pior não vai ser. Isso aí. Essa frase. Exato. O vaziozão que tá. Primeiro eu falei o medão. Tem vaziozão na redação. O vaziozão que tá dando agora. A redação é tá um no vazio? Vaziozão. É um vaziozão. E eu falei, se o São Paulo não trabalhar melhor, e não é o técnico nem a comissão, se o São Paulo não trabalhar melhor no segundo semestre, o presidente, o diretor, os jogadores, o departamento médico e tal, o São Paulo vai correr risco de rebaixamento do mesmo jeito e o São Paulo não vai se classificar nas Copas. Simples assim. O treinador hoje no São Paulo, e sabe qual que é o mais interessante? É pegar os treinadores da era Casares e os seus aproveitamentos. Agora, Todos muito parecidos. para mim, evidentemente, tem um momento de decisão de troca agora que eu acho que era um momento duvidoso. Em alguns outros momentos existia certeza para a troca e outros momentos foram completamente precipitados, como a saída do Crespo para a entrada do Rogério. Aquilo é uma precipitação absurda. Absurda, só porque o técnico, Rogério, estava vago, estava disponível e é o Rogério Ceni. E lembrando... naquela ocasião também porque o Crespo estava mais ou menos
no lugar que o Zubeldia está agora. Inclusive, na tabela estava muito perto. Sim, mas não existia um maçarico, né? Não existia um maçarico na época. Existia. É que as redes sociais eram menos raivosas, a gente estava saindo da pandemia. É por isso, então não tinha estádio, não tinha essas coisas todas. Mas a dúvida tinha. O sair tinha da muita gente falando que o cara expectativa era o sair da pandemia com a volta do público paulatina. O São Paulo vai sair dessa situação porque ele já tinha saído da zona de rebaixamento. Mas tinha uma divisão muito severa da torcida na ocasião. Não era a mesma coisa que acontece agora. Porque agora as redes sociais são mais raivosas, acho que é isso. E lembrando que o São Paulo, em volta aí desse monte de questão física, estará de novo trocando a sua metodologia com um novo preparador físico. Se esse cara vai se enquadrar, se vai melhorar os jogadores, se vai piorar, se vai estourar jogador, a gente não sabe. Olha, eu vou mas falar vem uma nova metodologia do... Que, aliás, foi um bom ponto talvez a melhor coisa da comissão do Zubeldia tenha sido a preparação física. Bom ponto. Antes que a galera grite, as contusões do São Paulo são pouquíssimas do ponto de vista musculares. Né? Exato. São contusões, traumas, joelho destruído. Torção. Vai ter talvez uma coisa que não teria com o Zubeldia, que é uma tentativa de unidade torcida-time. Isso vai ter. Sim, acho que esse é o porque aquela coisa da arquibancada dividida, rede social dividida, no mínimo um mêsinho ali de paz, 25 dias, você dá pro... Perfeito. Essa é a grande... Pelo menos você dá pro... ponto positivo. Então a gente chegou à conclusão que o São Paulo trocou o treinador para ter 15, 20 dias de paz com a comunidade. É um pouco isso. Para ver o que acontece depois. Aproveitando, já que você falou em redes sociais, o Bruno Elias fala o seguinte aqui, uma mensagem que é para mim, uma mensagem endereçada a mim. Então é boa a mensagem. Nada, detonou. Peraí, deixa eu ver aqui. O Tirone achou que as redes sociais surgiram ano passado. Que pateta, ele diz, sobre mim. Bruno, é bom essas horas que a gente... oportunidade de ensinar alguma coisa às pessoas. Vou falar rápido para você, Bruno Elias. Você pode ler, procurar na internet que tem, inclusive estudos de como as redes sociais se transformaram demais de antes da pandemia para depois da pandemia. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após a saída de Luiz Zubeldia, o também argentino Hernan Crespo assume o comando do tricolor. Vai ser a segunda passagem dele pelo São Paulo, já que em 2021 ele foi campeão paulista com o clube. E na minha visão, acho sim uma boa troca. Até porque o Zubeldia já estava há mais de um ano no comando do São Paulo e o time não mostrava evolução. Pelo contrário, era sim um time muito bagunçado. Era zagueiro jogando de lateral jogando de atacante e o time não vinha rendendo muito, né, galera? Vejo alguns comentaristas falando que o São Paulo não estava muito bem no Campeonato Brasileiro porque não tinha Lucas Moura, Oscar e Caleri. E eu repito aqui novamente, mesmo com esses jogadores no Campeonato Paulista, o São Paulo não vencia jogando em casa a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdia para a Ponte Preta. Então chega de desculpas, né, galera? Recentemente, mesmo jogando em casa no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não venceu na estreia o Sport, o fraco Sport, nem o Fortaleza e perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. E atravessando essa grave crise financeira, não dá para o São Paulo começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão. Até porque depois da parada para o Mundial de Clubes, vai ter uma sequência pesada pelo Brasileirão, jogando fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Também vai ter oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional e oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E eu acho muito engraçado alguns comentaristas que sempre defendeu o Zubeldia, agora já começa a criticar o Hernan Crespo, falando que ele não vai mostrar muita evolução no time do São Paulo, que não tem jeito, que não sei o quê, sendo que o treinador nem estreou ainda, né, galera? Na minha visão, ele fazendo simples pelo menos, escalando simples, dando mais oportunidades pro Rian Francisco, pro jovem Mike, já está bom, né, galera? Fazendo um lateral de lateral, o atacante jogar de atacante, o centroavante de centroavante, já está excelente. E esses mesmos comentaristas que falam isso são os mesmos que defendem que o São Paulo já tinha que ter sido eliminado da Copa do Brasil, que não faz nenhum sentido.
até porque atravessando essa grave crise financeira, como que o São Paulo ia ser eliminado pelo Náutico ou agora pelo Atlético Paranaense, time de segunda divisão? Não faz sentido, a não ser que o tricolor chegue numas quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores. Aí sim, tem que abrir mão, né, galera? Mas não abrir mão definitivamente. Sim, poupar alguns jogadores para jogar o Campeonato Brasileiro, porque o tricolor está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. E o Hernan Crespo tem o melhor aproveitamento dos últimos treinadores do São Paulo. O Fernando Diniz, em 75 jogos, teve 34 vitórias, 21 empates e 20 derrotas, 54% de aproveitamento. O Crespo, em 53 jogos, teve 24 vitórias, 19 empates e apenas 10 derrotas, 57% de aproveitamento. O Rogério Ceni, em 106 jogos, teve 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, 55% de aproveitamento. O Dorival Júnior, em 54 jogos, teve 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, 54% de aproveitamento. O Carpini, em 18 jogos, teve 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 50% de aproveitamento. E agora o Luiz Ubeldia, em 85 jogos, teve 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. E olha que aquele elenco de 2021 do Crespo é sim muito pior do que deste ano. Olha o time do São Paulo, que foi campeão paulista em cima do Palmeiras em 2021. Tinha Thiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan e Lisiero, Gabriel Sara e Reinaldo, Igor Gomes e Pablo. É muita diferença, né, galera? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!